Olá, eu sou Miriam Rezende e esse vídeo é especial para você que quer contribuir de alguma forma com a sustentabilidade ambiental e está buscando mais conhecimento para isso. Então hoje eu vou abordar aqui nesse vídeo principalmente a questão da matriz energética mundial. Quando nós falamos sobre os grandes desafios em se construir uma sustentabilidade ambiental no mundo, matriz energética é um dos principais assuntos. Então eu vou falar com você quais são os principais tópicos que você vai ver nesse vídeo aqui. Eu vou falar o que é energia, a gente precisa começar do início entendendo isso aí. Para que se usa a energia, quais as fontes de energia que nós temos, o que é a matriz energética mundial, qual que é a matriz energética mundial que a gente usa. Vou falar sobre a questão de avanços tecnológicos, os impactos ambientais que são causados, o que são recursos naturais renováveis e não renováveis, quando que a fonte de energia ela é renovável e não renovável, e como que esse contexto todo se relaciona à questão da sustentabilidade ambiental. Então vamos lá, afinal de contas, o que é energia? Energia é aquilo que a gente usa para realizar um trabalho, para realizar uma ação. Então, a transformação do mundo, a evolução da humanidade, ela tem como base a energia. Isso começa de nós, seres humanos. Qualquer coisa que a gente faz, a gente precisa de energia. E de onde que vem a nossa energia? Principalmente da nossa alimentação. Se a gente não come, não alimenta, a gente fica sem energia e a gente morre, né? Então, para a gente falar, para a gente andar, a gente precisa de energia. Começa daí, né? E então, à medida que o ser humano passa a existir na Terra, vai deixando aí de ser nômade para ser sedentário, vai evoluindo, vai criando tecnologia. Toda tecnologia ela tem como base alguma fonte de energia. Por quê? Para realizar ação, para realizar trabalho, nós precisamos de fonte de energia. Então, além da nossa energia humana, que nós temos energia para realizar trabalho, se a gente vai aí nas civilizações mais antigas, a gente começa a observar o ser humano usando os animais como fonte de energia. Então, se usa o cavalo, o boi, se constrói as carruagens, as carroças, a gente está usando um animal para realizar trabalho, a gente está usando energia do animal. Aqueles engenhos antigos do Brasil colonial, se usava o boi, a força animal, para poder moer lá a cana, para tirar a garapa, para fazer açúcar. Tô indo longe aí na nossa história. Os arados que eram puxados por bois, por cavalos, tá? Então, assim, por que eu tô falando dessa historinha antiga? Porque a gente precisa compreender que a energia, ela faz parte da sociedade, ela faz parte da vida humana. Então, se eu vou chegar lá no final do assunto falando de sustentabilidade ambiental, a gente precisa compreender bem o que é energia, que a gente precisa dela. Então, se a gente precisa dela, vamos ver a melhor forma de utilizar. Agora eu quero falar com você, na atualidade, quais são as fontes de energia que nós temos, as diversas fontes de energia que nós temos. Eu fiz a listinha aqui para eu não me perder. Bom, já falei da energia humana, da energia animal, temos a energia hidráulica. Quando eu falo hidráulica é porque nós podemos usar a água de diversas formas. Então, ela começa a ser usada com os moinhos d'água, que é a forma mais primitiva, mas hoje nós temos as grandes hidrelétricas, inclusive no Brasil é uma fonte de energia extremamente utilizada. Através da queda de água se move grandes turbinas e essas turbinas elas vão converter energia mecânica em energia elétrica. Então, a água também é fonte de energia para a gente. Temos a energia eólica, solar, energia das marés, do biogás, geotérmica, energia nuclear, energia proveniente de fósseis. Essa é a mais utilizada e a mais conhecida. Quais fósseis são esses? São petróleo, carvão mineral e gás natural.
E eu acho curioso que quando a gente fala gás natural, algumas pessoas se confundem um pouco com isso aí. Ele é natural porque ele vem da natureza, mas ele é encontrado nas jazidas de petróleo. Então, ele também é poluente, embora ele seja um pouco menos poluente do que os derivados diretos do petróleo, mas enfim, depois eu explico isso melhor. Vamos continuar. E a gente tem a lenha e o carvão vegetal. Então, a gente tem carvão mineral, né, que é um combustível fóssil, e a gente tem o carvão vegetal, que é feito pela ação humana, quando se faz a partir da madeira. Então, essas são as principais fontes de energia que nós temos, né? Então, quando nós falamos em matriz energética, a matriz energética de um país, a matriz energética mundial, nós estamos falando do conjunto de fontes de energia que são utilizadas para a sociedade daquele lugar, para a sociedade do mundo, para a sociedade daquele país, de onde provém as energias que nós utilizamos para realizar trabalho. Então, quando a gente lista todas que nós utilizamos, nós estamos falando da matriz energética. Mas quando eu falo com você que o grande desafio é relacionar sustentabilidade com matriz energética, isso acontece porque as fontes de energia que nós utilizamos, elas vão se transformando de acordo com a evolução tecnológica. Então, a gente precisa pontuar algumas questões históricas importantes também, que mudaram muito nas últimas décadas, nos últimos séculos. Então, nós começamos, vamos começar aí com um grande divisor de águas da história da humanidade, que é a invenção do motor. Isso aí faz toda a diferença em tudo na história da humanidade, principalmente na questão ambiental. O motor, ele é inventado ao final do século XVIII na Inglaterra. Então, o século XVIII, ele começa em 1701, termina em 1800. Então, quase no ano de 1800, então a gente tem aí um pouco mais de 200 anos, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, nessa época aí, se inventa um motor, que nós chamamos de força motriz. Esse motor, ele é um marco do início da Revolução Industrial, que nós chamamos de Revolução Industrial. E ele é um marco da criação da indústria. Então, até se inventar o motor, já existiam máquinas. O tear, a máquina de fazer tecidos, só que esse tear, ele era movido pela ação humana, era energia humana. A partir do momento que se inventa o motor, esse tear, ele vai conseguir fazer o tecido sozinho, entre aspas, sem uma fonte de energia humana. As primeiras fontes de energia que são utilizadas são o carvão vegetal, a lenha, tá? E a partir daí esse motor vai se desenvolvendo e não para mais e chega à realidade que nós temos hoje, onde o motor, ele é utilizado em diversos equipamentos, inúmeros equipamentos, e com fontes de energia diversas também. Não apenas a lenha, o carvão vegetal, como foi utilizado na época da sua invenção. Então, hoje, a fonte de energia para um motor funcionar, ela provém de toda essa listinha que eu passei aí para você, dependendo da matriz energética do lugar, do país, é uma fonte ou outra que vai ser mais utilizada. E a gente tem aqui também um marco importante no ano de 1879, aí a gente já está em século XIX, né? A famosa invenção da lâmpada, tá? Que é a energia elétrica, ela faz parte da sociedade atual, das tecnologias atuais, e elas estão aí em várias partes, na maior parte do planeta. Então, nós podemos perceber que o avanço tecnológico, ele faz parte da sociedade, ele faz parte da natureza humana e ele não para e ele não vai parar. Isso é fato. E quanto mais a tecnologia avança, mais nós ficamos dependentes de energia, de fontes de energia.
Então, isso é uma demanda da atualidade, a gente está precisando sempre mais e mais de energia por conta dos inventos que vão sendo criados e nós ficamos cada dia mais dependentes. Pensa numa situação quando você está num lugar, seja na sua casa, no seu trabalho, e falta energia elétrica. Aí você fica assim um pouco sem ação. O que eu vou fazer? Você pensa em fazer uma coisa, fazer outra, nada tem jeito. Hoje em dia a gente vê quase todo mundo com o celular na mão, né? Você deve estar me vendo de um celular agora, provavelmente. Mas aí bateria do celular está acabando. Nossa, como que eu vou fazer? Que desespero. Tem que carregar o celular. Então, assim, esse é um exemplo para a gente perceber como que a nossa dependência de energia, ela está cada vez mais crescente e vai continuar assim. Aí, então, como é que a gente concilia isso com a questão da sustentabilidade? É o grande desafio que nós temos. E para completar esse grande avanço tecnológico com muitos inventos, nós sabemos que a população mundial, ela é crescente. Existe uma previsão, uma projeção de que a humanidade ela aumente até o ano de 2050. Nós vamos chegar aí a uns 10 bilhões de habitantes. Atualmente nós somos um pouco mais de 8 bilhões. Então, se a gente soma avanço tecnológico com mais pessoas utilizando essas tecnologias, mais gasto de energia, mais fontes de energia. Mas por que as fontes de energia, elas são um problema para a questão ambiental? Por que elas são um desafio para a questão da sustentabilidade? Veja bem, tudo, absolutamente tudo que nós seres humanos fazemos na natureza, modificamos na natureza, nós causamos algum impacto. Agora é importante entender que impacto ele é uma transformação. Então, existem impactos ambientais positivos sim, quando nós seres humanos vamos lá e corrigimos algum problema ambiental. Se a gente faz um reflorestamento numa área que foi desmatada, se nós limpamos um curso d'água que estava poluído, cheio de lixo, de esgoto, a gente foi lá, limpou, aquela água se revitalizou, agora tem vida, tem peixes. Isso é impacto ambiental positivo e é muito importante eu reforçar isso com você, porque a gente não tem que ficar achando que nós não somos capazes de resolver os problemas ambientais, que a gente só cria problema. Não é assim, não. A gente cria muito problema, sim, tudo bem, mas nós temos a capacidade de criar impactos ambientais positivos também. Ok, mas vamos nos ater aos impactos ambientais negativos, que são muitos, que nós criamos atualmente. Então, como eu disse, qualquer ação que a gente vai ter no meio ambiente, na natureza, a gente está impactando. E como que a gente impacta de forma negativa? Esses impactos negativos, eles podem ser brandos, pequenos, não danificar muito a natureza, o meio ambiente, ou eles podem ser intensos, avassaladores. Então, a gente tem aí níveis diferentes desses impactos ambientais. Quando nós falamos nos impactos ambientais negativos causados pelas fontes de energia utilizadas, aí eu vou usar outra nomenclatura com você. Nós temos recursos naturais que são renováveis e recursos naturais que não são renováveis. Veja bem, quando nós utilizamos energia solar, o sol, ele não vai acabar. Quando nós utilizamos energia solar, você não está desgastando o sol porque você usa aquela energia. É isso que eu quero dizer. Mas, para se fazer todos os equipamentos, todos os processos para a gente utilizar a energia solar, nós precisamos de placas que são feitas de silício. Então, você tem que extrair o silício da terra, você está causando impacto ambiental. Ok, aí vou fazer um paralelo aqui para te explicar melhor. Quando nós utilizamos energia eólica, a mesma coisa, você não vai gastar o vento porque está ventando para girar aquelas hélices e produzir energia eólica, você não consome o vento. Só que
para fazer aquelas hélices, todos aqueles equipamentos, também a gente tem que retirar matéria-prima. Enfim, mas aí nós falamos que a energia solar ela é renovável, nós falamos que a energia eólica é renovável. Então, isso que eu quero que você separe, que você compreenda. Nós utilizamos várias energias renováveis, mas não é por isso que a gente não causa impacto negativo. A gente causa sim. Tá? Então você pode pegar a lista de todas as fontes de energia renováveis e observar que todas elas vão causar algum determinado impacto ambiental. Ok, agora vamos falar das fontes de energia não renováveis. Aí o problema é maior ainda. Quando nós falamos dos combustíveis fósseis, do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, são fontes de energia não renováveis. Existe uma determinada quantidade de petróleo no planeta que não foi extraído ainda, está sendo extraída todo o tempo. Existe uma determinada quantidade de carvão mineral, mas a gente vai extraindo, uma hora vai acabar. Então, quando falamos de combustíveis fósseis, nós temos dois problemas, né? Primeiro, que eles não são renováveis, e segundo, que o impacto ambiental ao utilizá-los, ele é extremamente alto. Por que ele é extremamente alto? Com certeza você já ouviu falar nas alterações climáticas, no aquecimento global. A queima dos combustíveis fósseis vai produzir principalmente o CO2, que nós chamamos de gases do efeito estufa. Então, isso aí vai trazendo alterações climáticas para a gente. E como é que está a matriz energética mundial hoje? Hoje no mundo, nós utilizamos de 70% a 80% é proveniente de combustíveis fósseis. Então, a nossa matriz energética mundial, a gente utiliza muito mais petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, isso é um grande problema por esses dois motivos, por eles não serem renováveis e por eles serem altamente danosos para a natureza, para o meio ambiente. Então, se nós realmente queremos construir uma sustentabilidade ambiental, uma sociedade que seja ambientalmente sustentável, nós precisamos estudar essas fontes de energia e encontrar meios para economizar energia, encontrar meios para encontrar fontes de energia cada vez menos danosas, cada vez mais renováveis. Porque se a gente não seguir esse caminho, sinceramente não tem como. O que é a sustentabilidade ambiental? Quando a gente vai lá no conceito clássico de sustentabilidade ambiental, é manter todas as condições, os recursos naturais disponíveis na atualidade, mantê-los para as gerações futuras. Ou seja, é manter a possibilidade de vida no planeta. E a gente não está conseguindo ainda não. Porque se nós continuamos poluindo cada vez mais, se a gente continua com essa matriz energética nesse formato, utilizando tanto assim petróleo, carvão mineral, gás natural, como é que vai ser esse planeta daqui 100, 200, 300 anos? Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais essa fonte de energia e o planeta vai estar altamente alterado, altamente danificado com a questão climática, com uma série de outras degradações ambientais. Então, esse é um ponto fundamental, é um ponto que a gente precisa estudar sim, a gente precisa buscar meios de resolver. É desafiador demais, é muito desafiador a gente realmente construir uma sociedade com uma sustentabilidade ambiental. Mas eu acredito que tem como. Nós somos inteligentes, nós somos capazes. Se gostou do vídeo, curte, faça sua inscrição aqui e até a próxima oportunidade.